O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-te ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, nesta manhã em que nós nos reunimos para este encontro com Jesus, imagine Jesus aí no teu coração, no teu ouvido, dizendo: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Estas palavras de Jesus, sempre nós devemos meditá-la, rezá-la e ter a certeza que Ele está presente diariamente, dizendo isso para nós. Porque sabe muito bem as marés da nossa vida, como são. Guarde bem essas palavras no teu coração. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Estas palavras de Jesus devem nos fortalecer a cada dia. Mas vamos ver a beleza deste Evangelho. Depois que o povo havia saciado dos pães, como nós rezamos, o povo com fome, Jesus fez a grande milagre da partilha do coração, aonde todos partilharam, o povo foi embora.
Os discípulos foram para a barca e Jesus foi fazer o quê? Foi rezar. Subiu ao monte para estar com o Pai. Que grande ensinamento de Jesus para nós. Depois de uma missão, depois de um trabalho, ele fica a sós com o Pai. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, quanto tempo nós gastamos ou ganhamos estando a sós com o Pai? Quanto tempo na nossa agitação, nas nossas preocupações, nas nossas obrigações. Nos dedicamos a tantas coisas, nos dedicamos a tantos serviços, mas o quanto que eu me dedico para estar a sós com Deus. E isto faz um bem tão grande para nós. Nós deveríamos procurar fazer mais isto. Nem que seja 15, 20 minutos. Silêncio. Tomar consciência de que o Pai está comigo. Subir ao monte, ir ao monte, é o local aonde se encontra com Deus. E como é difícil para nós, fala a verdade, hein? Ainda mais esse soninho de manhã aqui, né? Ei, que beleza! Nossa Senhora está me dizendo aí, né? Fica aí, dorme, cochila, que beleza. Sobe no monte não para rezar, né? Sobe no monte para dormir. Que adianta acordar e ficar cochilando aí? Nossa Senhora me conta. Dá risada não, acorde e presta atenção aqui, né? Subir ao monte para estar a sós com o Pai. E é isto, com o Pai, é isto que nós precisamos fazer mais na nossa vida. Temos sim tantas responsabilidades, tantas preocupações, mas precisamos tirar um tempo para estar a sós com o Senhor. E vocês já pararam para pensar o bem que isso faz para nós? Aí agora nós voltamos lá, presta atenção aqui, nós voltamos lá para o início do Evangelho, melhor dizendo assim, naquela situação aonde os discípulos estavam. Eles estavam na barca e de repente veio aquela ventania e o mar começou a agitar. E no mar agitado, opa, aquele que cuida, o que ele fez? Desceu do monte e foi até o encontro deles. E naquele mar agitado, Jesus fez o quê? Começou a caminhar sobre as águas em direção a ele. O que eles acharam que era? Acharam que era um fantasma. Ficaram com medo. Pois imagina, o mar se agitando. De repente, de longe, não conhece aquele que está vindo. Acharam que era o fantasma. E aí Jesus vai mais próximo dele e diz: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Mas vamos pegar essa parte do Evangelho e meditar para a nossa vida. Quantas vezes também, na nossa vida, a maré não se agita? Que às vezes nós achamos assim, que vamos perder o rumo, não sabemos para onde ir, não sabemos para onde olhar, o que fazer. Não é hora de fazer nada. É hora do quê? Subir ao monte. É hora do quê? Esperar a maré agitar, para que nós possamos olhar o horizonte. Nada de fazer as coisas quando a maré está agitada, porque senão você vai se afogar. Calma. Quando a maré agitada na vida vier, não é hora de fazer nada para não se afogar. É hora de subir ao monte e rezar. Pois bem, mas vamos dar mais um passo nessa nossa reflexão, quando eles acham que é um fantasma. Quantas vezes na nossa vida também não apareceram fantasmas que quiseram o quê? Nos perturbar, nos tirar o sono, nos deixar angustiado, tantos medos, tantas inseguranças que nós achamos que era
um fantasma, sobretudo quando a maré está agitada. Mas aí nós lembramos, opa, eu subo ao monte para rezar. E no meio desta maré agitada, quem me aparece quando eu busco? Jesus. E aí no meio desse turbilhão de coisas da nossa vida, da agitação, essas palavras de Jesus devem o quê? Voltar à tona aqui dentro. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Palavra simples, mas forte para aquele que tem fé. De fato, ter coragem e continuar, porque é o Senhor que está comigo. Por isso não ter medo, que a maré irá acalmar. Mas vamos dar um passo. É necessário da nossa parte que preste atenção, gente, tá difícil hoje aí. Ei, cochilinho nervoso, ei, que beleza, né? Nesse friozinho assim, essas cobertas debaixo das pernas, ei, que beleza, soninho. Vamos prestar atenção aqui? Vamos, por favor. Nossa Senhora está me contando, tá bom? Bonito, né? Vai dormir mais cedo, tá bom? Pois bem, mas olhe, o que acontece? Pedro, mas se é tu mesmo, Senhor, que eu vá até aí. Aí Jesus falou, vem. E o que Pedro faz? Pedro vai até Jesus. Vai, começa a caminhar, mas quando sente o ventinho, opa, começa a afundar. E aí ele grita para o Senhor salvar ele. E aí o Senhor pega na sua mão e eles vão para a barca. Daí depois Jesus homem fraco. Pedro, hein? Pedro, o que foi escolhido para cuidar da igreja, para cuidar dos apóstolos. Também faltou-lhe a fé. E Jesus chamou a atenção dele. Homem fraco na fé. E às vezes na nossa vida acontece assim, presta atenção. Nós estamos caminhando em direção a Jesus, vem as dificuldades, vem o ventinho, opa! Aí já vem a falta de fé, o questionar a Deus, por que Deus abandonou, mas de novo acontecendo isto. Não acontece? São os ventinhos da nossa vida, que às vezes quer nos abalar. Nossa, faz nos questionar, mas será que Deus está me ajudando? Nossa, mas por que isso está acontecendo de novo? Mas por que isso continua? Olha, estou caminhando em direção a Jesus. E aí de repente vem esse ventinho que quer me... Aí Jesus fala para nós, fraco na fé, fraca na fé, não aprende, né? Quanta coisa eu fiz e ainda... Mas aí Jesus vira as costas, afunda. Ele sabe que temos a nossa fraqueza. E Ele não desiste de nós. Aí Ele faz o quê? Estende as mãos para nos tirar, para nos levantar. Porque a mão de Jesus, esta sim, nos dá segurança. E isso é uma experiência de fé que nós fazemos em nossa vida. Quando vem esse ventinho, parece que vamos afundar de novo. Aí, opa! Jesus vem e nos levanta. E aí é onde nós devemos encontrar a segurança. Mas a ventania só acalma quando? Jesus entra na barca. No momento em que ele entra na barca, a ventania se acalma. E na nossa vida é da mesma maneira. Não existe outro caminho. É necessário Jesus entrar na barca da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, para que as coisas se acalmem. Mas Jesus não é intruso. Jesus não é mágico. Estava aquela tempestade, ele chega e pronto. Olha a parte do homem. Coloquemos na condição de Pedro.
Jesus fez tantas coisas, realizou aqueles milagres da partilha lá dos pães. Jesus havia feito tantas coisas. Jesus subiu para rezar e eles na barca lá. E aí, de repente, vem o mar agitado. Jesus vem em direção a ele. E mesmo assim, teve a resistência. E mesmo assim, faltou-lhe a fé. E mesmo assim, ele demonstrou a sua fraqueza, a sua fragilidade. E assim também somos nós. Temos a nossa fragilidade. Devemos reconhecer que, por vezes, a nossa fé é fraca. Não que nós não tenhamos fé. Temos sim. É um dom que Deus dá a cada um de nós. Nós que precisamos o quê? Desenvolvê-la. Mas, olha aqui, presta atenção, por favor, eu vou falar uma coisa importante. Sabe como que nós desenvolvemos a nossa fé? Sabe quando, de fato, nós amadurecemos a nossa fé? Na tempestade, no mar agitado, na ventania da nossa vida. São nesses momentos em que nós, de fato, amadurecemos a nossa fé. A ventania pode ser grande, o mar agitado pode ser grande aos meus olhos, da minha vida. Mas eu sei que quando o Senhor entra, Ele acalma. E assim é para conosco. Podemos até pensar assim, nossa, mas tem tantas outras pessoas que estão passando por situações mais difíceis, tem tantas outras pessoas em situações tão piores, esta minha nem é tanto assim, mas me mexe tanto comigo. Cada um tem a cruz para carregar, a sua cruz, e cada um tem a sua fé para superar. Não fique olhando a cruz do outro, olhe para a tua. Olhe para a tua maré agitada que por vezes passa. É nesta vida que Deus te dá, naquilo que você está vivenciando, que você faz essa experiência de confiar no Senhor, de dar as nossas mãos. Sabe aquela situação aqui? Presta atenção aqui. Sabe aquela situação assim de que parece que perdemos o chão? Aquela situação assim, parece que não temos nada, estamos sozinhos, estamos até envolvidos com pessoas ao nosso lado, mas uma solidão, algo assim que a gente parece que não vai sair mais. Opa! Aí que nós avistamos lá ao longe, que Jesus vem ao nosso encontro. Só que às vezes a gente vê um pouco mais, a gente vê embaçado. Aí a gente acha que é um fantasma. Mas o quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, ou seja, rezando, confiando, buscando mais a Ele, conversando mais com Ele, no meio da agitação, sabendo que Ele está ali, eu vou o quê? Me aproximando mais do Senhor, e aí Ele vai ficando mais nítido na minha vida. Porque eu estou o quê? Me aproximando do Senhor. E vou o quê? Encontrando segurança nele. Por isso que o padre diz, olha, não é do dia para a noite. Não é uma mágica. Não, é uma busca constante em nossa vida. E essa busca se dá por meio da oração. Não existe outro caminho. Não é rezar e a maré acalmar. Não, é assim. Sinto muito em dizer, tá bom? Ah, Senhor, calma aqui essa maré. Não é assim. Nós fazemos um caminho em direção a Jesus. E Ele também faz um caminho em direção a nós. Ele sempre está a vir a nós. E nós, como estamos indo em direção a Ele? Buscá-lo por meio da oração. E lembre-se, quando a maré da nossa vida está agitada, acalme-se. Não é hora de fazer nada, de tomar decisão nenhuma. Mas é hora do quê? Esperar que a maré se acalme. E eu consiga ver mais de perto este cuidado de Jesus para comigo. Para que aí sim
eu comece a seguir o meu caminho. E lembre-se, Ele deseja entrar na nossa barca. E o quanto mais Ele se faz presente na nossa barca, que é o meu coração, que é a minha família, mais eu me sinto seguro, mais eu me sinto fortalecido. Converse agora com Ele, por uns instantes. O que Ele fala no teu coração? Converse com Jesus, com as suas palavras simples e sinceras. Não precisa conversar como ninguém. Teria que falar assim. Não. É como se você estivesse falando como para o seu melhor amigo, para a pessoa que você mais confia. Pois é isso que é Jesus na nossa vida. O nosso melhor amigo. A pessoa que nós mais confiamos. Do seu jeitinho. Fale com Ele agora aquilo que Ele toca no teu coração.